Olá, meu nome é professor Adam Hasselmann Teixeira, sou professor nesta faculdade nas disciplinas de Direito Constitucional 1, Teoria da Constituição, Processo Civil 1 e Direito Financeiro. Estamos aqui com a finalidade de abordar dentro dessa semana acadêmica discente alguns tópicos relevantes dentro do direito constitucional, mais notadamente no que diz respeito aos direitos e garantias constitucionais, com foco para a avaliação do ENAD. Tendo em vista a temática que nós temos como objetivo estudar aqui, ou seja, aquela temática relativa aos direitos e garantias fundamentais, tem-se como necessário estabelecer uma primeira premissa, qual seja a diferença existente entre direitos e garantias fundamentais. Ora, os direitos, como a doutrina nos ensina, possuem um caráter declaratório. Eles apenas descrevem direitos, como, por exemplo, lá na Constituição Federal, o artigo 5º descreve que todos têm direito à saúde, segurança, educação e propriedade. São meros exemplos. As garantias fundamentais, por outro lado, servem, como o próprio nome já indica, como forma de garantir a observância desses direitos que então são declarados pela Constituição Federal. De que forma se dá e por que se dá a garantia a esses direitos fundamentais? Ora, não seria lógico se pensar em direitos sem garantias correspondentes que lhes trouxessem mecanismos para a efetivação desses direitos. Lá, quando se estuda as características dos direitos humanos e fundamentais, surge uma das características que é justamente a característica da efetividade. Mas o que é essa característica da efetividade? A efetividade é o que vai nos dizer que os direitos e garantias fundamentais não podem ter tão somente cunho declaratório, que eles têm que ter garantias que tragam a eles a efetividade. Pois, do contrário, seria o mesmo que nós não termos efetivamente direitos, já que no momento em que um direito fosse ofendido, eu não teria como buscar a proteção do Estado para este direito que foi ofendido. As garantias constitucionais, no mais das vezes, aparecem como remédios constitucionais. Mas, muito cuidado, é imperioso que se diga também que nem toda garantia se traduz em um remédio constitucional. O que se quer dizer com isso? Vejamos o inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Neste caso específico do inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal, nós temos como garantia a ação indenizatória, que, se não é um remédio constitucional, é sim uma garantia de caráter processual civil. Então, cuidado. Nesta aula, nós vamos estudar os principais remédios de caráter constitucional, já que tem relação mais íntima com a matéria de direito constitucional, que é aquela que nós objetivamos estudar com maior ênfase nesta aula. Vamos então para o estudo do primeiro remédio constitucional, qual seja o habeas corpus. O habeas corpus aparece em nossa Constituição Federal no artigo 5º, inciso 78, que diz o seguinte: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Necessário esclarecermos, nesse sentido, o que é liberdade de locomoção. A própria Constituição nos dá a resposta em seu artigo 5º, inciso 15, que diz o seguinte: é livre a locomoção no território nacional, em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Ora, do que se vê da leitura do artigo 5º, inciso 15, a liberdade de locomoção compreende tanto o ir como o vir e também o permanecer. São essas três situações que são abrangidas pela liberdade de locomoção e que, se esta liberdade de locomoção for de alguma forma ofendida ou ameaçada, se poderá utilizar o remédio constitucional habeas corpus. De certa forma, por exemplo, toda e qualquer reunião exige
a locomoção para que as pessoas que vão se reunir cheguem ao local da reunião e possam então utilizar este outro direito fundamental, que é o direito de reunião. Digamos então que essas pessoas que estão se locomovendo para uma reunião tenham a sua liberdade de locomoção ameaçada ou ofendida. Qual seria então o remédio constitucional cabível neste caso? Não seria ainda neste caso o habeas corpus, o remédio constitucional cabível. Por quê? Porque os remédios constitucionais não se prestam a defender, a proteger, a garantir direitos meio, mas sim direito fim. Eu falei no exemplo dado há pouco que as pessoas queriam se locomover com finalidade de se reunir. Logo, o direito de locomoção neste caso era o direito meio e o direito fim seria o direito de reunião, sendo que o direito de reunião é protegido por um outro remédio constitucional que nós falaremos a seguir. Melhor exemplo para a utilização do habeas corpus seria um caso em que alguém, por algum motivo alheio à sua vontade, tem a sua liberdade de ir, vir e permanecer ofendida por outrem. Neste caso, se não havia nenhuma outra intenção a partir da minha liberdade de locomoção, ou seja, a minha liberdade de locomoção era o direito fim, aí sim nós podemos falar na utilização do habeas corpus. O habeas corpus ainda é muito utilizado, por exemplo, em situações de detentos que, ultrapassado o período de cumprimento da sua pena ou tendo algum benefício no sentido de ter o seu regime de cumprimento de pena progredido para, por exemplo, um regime semiaberto, se utiliza então da ferramenta habeas corpus no sentido de ver a sua liberdade de locomoção efetivada. Nesse sentido, é que surge também que tratemos da legitimidade ativa para a impetração do remédio constitucional habeas corpus, ou seja, quem pode ser autor em uma ação constitucional de habeas corpus. Qualquer do povo, nacional ou estrangeiro, independentemente de capacidade civil, política, de idade, sexo, profissão, estado mental, pode fazer uso do habeas corpus em benefício próprio ou alheio. Se analfabeto, porém, alguém deve assinar a petição arro. Como se vê, qualquer pessoa pode fazer uso do remédio constitucional habeas corpus. Cuidado, com a ressalva de que posso fazer uso do habeas corpus em meu benefício ou em benefício alheio. Nesse caso, quando eu impetro um habeas corpus em meu favor, eu sou ao mesmo tempo impetrante e paciente. No momento em que eu impetro, sou o autor da ação de habeas corpus em favor de um terceiro, eu serei o impetrante e este terceiro vai ser o paciente, ou seja, a pessoa que teve a sua liberdade de locomoção ofendida. Há inclusive a possibilidade de pessoa jurídica impetrar o habeas corpus em favor de pessoa física. Mas cuidado, é inviável que a pessoa jurídica em proveito próprio se utilize do remédio constitucional habeas corpus. Por quê? Porque não é da natureza da pessoa jurídica possuir liberdade de locomoção. A liberdade de locomoção é inerente aos indivíduos, não fazendo parte, portanto, de pessoas jurídicas que, por sua vez, não poderão figurar como pacientes numa ação de habeas corpus. No que diz respeito à legitimidade passiva na ação de habeas corpus, podemos ter aí sim tanto pessoa jurídica como pessoa física, já que ambas podem ofender a liberdade de locomoção de outrem. Imperioso ressaltar, por fim, que o habeas corpus pode se dar em duas modalidades. Uma preventiva, quando ainda não se consumou a ofensa à minha liberdade de locomoção, e a repressiva, quando esta ofensa, esta coação à liberdade de locomoção já se efetivou. No primeiro caso, é expedido um documento chamado de salvo-conduto, que vai garantir à pessoa que ela tenha a sua liberdade de locomoção observada. Passamos então para a análise do próximo remédio constitucional, qual seja o remédio constitucional denominado habeas data. O remédio constitucional do habeas data está previsto no artigo 5º, inciso 72 da Constituição Federal, que diz o seguinte: conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais,
ou de caráter público, e ainda para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Todavia, existe ainda uma terceira hipótese que é trazida pela Lei 9.507, a lei que trata pormenorizadamente sobre o remédio constitucional habeas data, no sentido de incluir uma possibilidade de inserção de informações. O artigo 7º da referida lei, nesse sentido, diz o seguinte: conceder-se-á habeas data. Os incisos 1 e 2 do artigo 7º da referida lei tratam de forma idêntica ao que trata o artigo 5º, inciso 72 da Constituição Federal, incluindo a terceira hipótese que falamos há pouco, que está incluída no inciso 3 da referida lei, que diz o seguinte: para anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Logo, temos três possibilidades de utilização do remédio constitucional habeas data, quais sejam para conhecimento, ou seja, para acessar uma informação, para retificar uma informação ou ainda para incluir uma informação de caráter pessoal em algum registro ou banco de dados de caráter público. É importante ressaltar algumas situações que dizem respeito à utilização do habeas data. A primeira delas tem a ver com o fato de esse remédio constitucional possuir caráter personalíssimo. Por quê? Porque tão somente a pessoa que tem interesse, que tem direito àquela informação, é que pode impetrar o remédio constitucional do habeas data. Diferentemente, por exemplo, da possibilidade anterior, quando nós estudávamos o habeas corpus, em que um terceiro, em meu favor, poderia impetrar o habeas corpus, tendo eu como paciente da referida ação. No habeas data, tão somente a parte detentora do direito àquela informação é que possui a legitimidade ativa para a utilização da ação que estamos estudando. Outro ponto importante a salientar é aquilo que vem a ser o banco de dados de caráter público. E mais uma vez, quem nos dá essa resposta é a Lei 9.507 de 1997. Nesse sentido, aduz o artigo 1º da Lei 9.507 que, por caráter público, deve-se entender o seguinte: todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidos a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações. O exemplo mais usual de órgão que possui informações de caráter público que nós podemos citar nesta aula são aquelas informações constantes de órgãos restritivos de crédito. Ademais, a Lei 9.507 exige ainda que, para a utilização do remédio constitucional habeas data, se comprove que já houve tentativa de obtenção, retificação ou inserção da informação na esfera administrativa. Todavia, isso não significa que esta tentativa na esfera administrativa deve se exaurir. Nesse sentido, o artigo 8º da referida lei nos traz duas situações em que, muito embora não tenha havido a negativa administrativa da autoridade que detém a informação de caráter público, eu poderei utilizar o remédio constitucional do habeas data. Quais sejam? A pessoa que pretende utilizar esse remédio constitucional deve comprovar minimamente, até para configurar o seu interesse processual na causa, comprovar que solicitou na esfera administrativa, então, a inserção, a retificação ou o acesso à sua informação de caráter pessoal e não teve o retorno por um período de 10 ou 15 dias, a depender do caso, conforme relata o artigo 8º da referida lei. Vamos então à análise do próximo remédio constitucional, qual seja o mandado de segurança. O mandado de segurança é remédio constitucional previsto no artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal, que diz que se utiliza o mandado de segurança com a finalidade de proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.
Noção central dentro do estudo do mandado de segurança é aquela que diz respeito ao direito líquido e certo. O direito líquido e certo, segundo a doutrina, nada mais é do que a prova pré-constituída. Em outras palavras, é aquela prova que desde o ajuizamento da ação, que desde a impetração do mandado de segurança, eu consigo demonstrar o meu direito de forma inconteste desde o início da ação. Nesse sentido, por exemplo, a ação de mandado de segurança não comporta dilação probatória, no sentido de produção de prova pericial ou testemunhal, de forma que é incabível a impetração do mandado de segurança, por exemplo, em casos em que a pessoa teve a sua reprovação em um exame psicológico ou psicotécnico. Nessa situação, melhor utilidade teria uma ação, por exemplo, cautelar de produção antecipada de provas, no sentido de que seja realizada uma perícia judicial por um perito indicado pelo juízo e, posteriormente, seja utilizado alguma outra ação para que essa pessoa possa seguir na sua seleção do concurso ou então até mesmo tome posse. Uma outra possibilidade de utilização seria uma ação ordinária, que contempla a amplitude de produção de provas, e aí sim, então, se poderia pedir, até mesmo em sede de liminar ou tutela antecipada, que essa pessoa tivesse a sua continuidade no concurso, no certame, assegurada. Da mesma forma que tratamos no remédio constitucional habeas corpus, o mandado de segurança também contempla duas possibilidades, quais sejam a impetração do mandado de segurança repressivo ou preventivo. O preventivo, quando ainda não se consumou a ofensa ao direito líquido e certo por abuso de poder ou ilegalidade. A outra possibilidade, quando já se consumou esse abuso de poder ou ilegalidade que venha a ofender um direito líquido e certo. Nesse sentido, o prazo para impetração do mandado de segurança repressivo é de 120 dias. Este prazo é decadencial e começa a ser contado, tem seu dias a contado a partir do momento em que a pessoa tem a notificação, tem a cientificação do cometimento deste ato ilegal ou abusivo. Como exemplo, podemos voltar à situação em que determinadas pessoas, com o objetivo de se reunirem, se locomovem até um determinado local, ou melhor, tentam se locomover até determinado local e têm a sua liberdade de locomoção ofendida. Neste caso, tendo em vista que os remédios constitucionais se prestam para proteger direitos fim e não direitos meio, e neste caso temos como direito fim o direito de reunião, que é um direito líquido certo, o remédio constitucional cabível ao invés de habeas data será o remédio constitucional do mandado de segurança. Trataremos então do remédio constitucional chamado mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança coletivo possui as mesmas particularidades do mandado de segurança individual, com a diferença na sua legitimidade ativa. Nesse sentido, o artigo 5º, inciso 70 da Constituição Federal, que trata do mandado de segurança coletivo, traz como legitimados ativos, como aqueles que podem propor este remédio constitucional, os seguintes: a linha A, partido político com representação no Congresso Nacional, e a linha B, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Imperioso ressaltar que representação no Congresso Nacional é tida como a presença tão somente de um parlamentar no Congresso Nacional, ou seja, o partido X precisa ter pelo menos ou um deputado federal ou um senador eleitos com base na sua sigla. Estudaremos agora o remédio constitucional chamado de mandado de injunção. O mandado de injunção está previsto também no artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal, que diz o seguinte: conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Como legitimados ativos para a utilização do mandado de injunção, temos que qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro pode se utilizar deste remédio constitucional.
Todavia, na legitimidade passiva, aparece tão somente as pessoas que têm poder de legislar, já que o referido remédio estudado agora trata do preenchimento de uma lacuna legislativa. Logo, só pode ser ajuizado em face de quem deveria legislar e não o fez. Acrescente-se ainda que, assim como existe mandado de segurança coletivo, o STF, o nosso Supremo Tribunal Federal, entende que existe, muito embora não expressamente na nossa Constituição Federal, existe a possibilidade de utilização do mandado de injunção coletiva, tendo como legitimados ativos os mesmos legitimados do mandado de segurança coletiva, quais sejam partido com representação no Congresso Nacional e organização sindical ou associação que esteja em funcionamento há pelo menos um ano. Vamos agora estudar mais um remédio constitucional, que é o direito de petição. Diferente dos anteriores, o direito de petição é remédio constitucional, não de caráter judicial, mas sim de caráter administrativo. O direito de petição está previsto também no artigo 5º, porém no inciso 34 da Constituição Federal, que diz o seguinte: são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, a linha A, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Em outras palavras, o direito de petição é o direito de eu requerer, pedir, solicitar algo aos poderes públicos. Nesse sentido, quando uma determinada comunidade, moradora de uma determinada rua, faz um abaixo-assinado e requer ao poder público que seja feito o asfaltamento daquela rua, essa comunidade, esses moradores desta rua, estão fazendo uso do seu direito constitucional de petição. Nesse sentido, a legitimidade ativa no direito de petição é dada a qualquer brasileiro ou até mesmo estrangeiro, no sentido de solicitar, requerer ou pedir algo aos poderes públicos em qualquer das suas esferas. Estudaremos agora o direito de certidão. O direito de certidão está previsto também no inciso 34 do artigo 5º, em sua linha B, que diz o seguinte: são a todos assegurados, independente do pagamento de taxas, a linha B, a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. O direito de certidão é mais um dos remédios constitucionais de caráter administrativo. E o que vem a ser certidão? Certidão, em outras palavras, é o documento com fé pública exarado por autoridade pública, tendo em vista informações de caráter pessoal de determinado indivíduo. A negativa no fornecimento de uma certidão por parte do poder público enseja a utilização do remédio constitucional mandado de segurança, haja vista que o direito de certidão é direito líquido e certo. Assim, por exemplo, se eu me dirijo a determinada repartição pública solicitando uma certidão e esta certidão não me é fornecida, eu posso utilizar o remédio constitucional mandado de segurança como garantia judicial de que eu terei este meu remédio constitucional de caráter extrajudicial, ou melhor, administrativo, efetivado. O último dos remédios constitucionais de que trataremos é a ação popular. A ação popular está prevista no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal, que diz o seguinte: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. A Lei 4.717 de 65 é a lei que regula o remédio constitucional da ação popular. Como exemplo da ação popular, podemos citar a construção de uma ponte em determinado município, ordenada por determinado prefeito, sem a realização de licitação para a realização daquela obra, e que ainda este mesmo prefeito tenha ordenado a colocação de um outdoor nesta obra, com o seguinte dizer: obrigado, prefeito, por mais esta obra. Esta situação desafia a propositura da ação popular por qualquer cidadão. É importante ressaltar ainda que cidadão, para fins de utilização da ação popular, é todo aquele brasileiro, nato ou naturalizado, que se encontre em pleno gozo dos seus direitos políticos. A comprovação na petição inicial se dá mediante a apresentação do título de eleitor.
Finalizamos assim, então, o nosso objetivo nesta aula, que era de traçar os aspectos mais importantes sobre os remédios constitucionais mais clássicos, relembrando que os remédios constitucionais existem para dar efetividade aos direitos fundamentais. Desejo a vocês, alunos, que façam uma boa prova, que essa aula sirva efetivamente como parâmetro de estudo e lhes auxiliem na execução da prova do ENAD, pois é uma prova de suma importância para a vida acadêmica de vocês e também para esta faculdade. Até a próxima.